Boa noite a todos vocês que participam do nosso grupo de WhatsApp, Taberna dos Bruxos. Eu sou a Cristal e já estou aqui um tempo nesse trabalho, nessa jornada de dar aula, explicação e ajudar todas as pessoas que desejam participar dos conteúdos de magia e bruxaria natural e de uma forma eclética também. Sendo que o nosso grupo Taberna está muito voltado para magia natural e a gente vai passar para essa turma muitos conhecimentos. A aula que vai ser dada hoje vai ser dada a aula a respeito do círculo mágico, tá? Vai ser nossa terceira aula. Essa aula ela foi mudada. O plano era um outro tipo de aula que a gente ia dar sobre os 7 pontos de energias do nosso corpo, mas o universo tem sempre a sua forma de poder trabalhar, não é verdade? Então a aula que vai ser dada intuitivamente foi modificada para que fosse a aula do círculo mágico. E é essa aula que a gente vai aprender hoje. Para a gente começar a nossa introdução, eu peço a vocês que puderem ter um caderninho, tá, próximo, para que possam anotar, para que isso facilite o nosso processo de compreensão, para que vocês possam aprender e ter a chance de aprender sempre. Porque não basta só a gente ler, mas a gente também tem que anotar também, para que aquilo fixe também e a gente compreenda os nossos estudos. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma viagem bem no túnel do tempo, onde a gente jamais pensou em ser nascido dentro dos nossos ancestrais. Antigamente, na Idade Média, na época que existia muita pressão em relação à Inquisição, né, naquela caçada toda dos povos que praticavam, que cultuavam os seus ritos na natureza, na magia natural, eles tinham que ter um local, um ambiente no qual eles pudessem recorrer de toda a proteção energética. Antes, esses povos, os nossos ancestrais, eles iam muito pela floresta para se encontrar, para participar, para poder se alojar daquele movimento em círculo, né? Aquele grupo que se reunia para contemplar as forças naturais. Eles buscavam um elo de conexão com o universo, com a mãe natureza, com as suas formas. Então, eles utilizavam o uso de folhas, de pedras, de tudo aquilo que a natureza dava e delimitavam ali um canto especial, que seria um espaço no qual energeticamente eles estariam praticando os seus rituais, né? Essa orientação ela foi dada ao homem desde aquelas épocas antigas. Esses povos eles tinham intuitivamente, né, a informação que era dada a eles através da ligação com a natureza. Como os nossos ancestrais que viviam no campo, que se dedicavam a magicamente a sua vida diária, colhendo, agradecendo, plantando, né, tudo aquilo que a natureza dava, né, eles tiveram essa grande sabedoria. E o que eles faziam? No meio da natureza, no meio das florestas, dos campos, eles faziam um círculo com pedras. Muitos utilizavam folhas, pedras, gravetos, enfim. E ali eles reuniam aquele culto à mãe natureza, a grande deusa Gaia, né, para agradecer, para pedir, seja como fosse o pedido deles, eles faziam isso reverenciando. E aquele círculo ali foi adotado como um espaço mágico, isso mesmo, um espaço que eles pudessem ali fazer e prestar o seu culto. No momento que eles estavam sobre aquele espaço ali, eles estariam protegidos. Sendo que com a grande perseguição da igreja, os povos não podiam sair das suas aldeias, de seus ambientes para poder cultuar na natureza. Então eles fizeram ao contrário, eles tiveram que trazer para si esse campo de energia para dentro das suas casas e passaram a cultuar, né, todo o seu culto sagrado à natureza dentro das suas casas, das suas aldeias, de uma forma muito discreta, sem que pudesse sofrer a perseguição da igreja, da Santa Inquisição. Então, o círculo mágico, conforme foram se passando tempos e gerações, ele se tornou mais ainda um elo muito forte, um simbolismo muito grande dentro da própria bruxaria, da própria magia do povo que cultua a magia. Tanto que hoje em dia, não só bruxos, não só magos, mas pessoas também que utilizam-se da magia em outras proporções e caminhos e vertentes diferentes magisticamente, se utiliza muito o símbolo do círculo mágico, que é um símbolo no qual ele representa o nosso cosmo, o elo do homem, a sua ligação com as forças naturais, o seu poder de macro e microcosmo, igual o pentagrama, que tem um simbolismo de poder muito grande de uma estrela de 5 pontas em volta de um círculo.
Sendo que a gente não vai abordar agora o símbolo do pentagrama, tá, gente? Voltando aqui para nossa aula. O círculo mágico, ele na realidade, nos dias de hoje, ele veio através de grandes estudos e aberturas de compreensão para todos aqueles que estudam a magia, a entender que a representação do círculo mágico se caracteriza-se pelos nossos ancestrais. O círculo mágico, ele é um campo de energia, um elo, né, um símbolo no qual ali dentro ele é infinito. Aquele círculo ele está sempre em movimento. O círculo ele representa a vida, ele representa todos os sistemas que a gente utiliza de nascimento, crescimento, desenvolvimento. O círculo mágico ele tem um poder tão grande que ele também tem a própria representação da Lua também energeticamente. Poucas pessoas sabem disso, mas o exemplo da Lua por ser redonda, por ser algo circular, por ter toda a sua força e energia. Então, o círculo mágico ele tem a capacidade de ampliar as forças energéticas que existem durante aquele processo mágico que a gente está fazendo. E para a gente compreender isso melhor, a gente pode propriamente dizer para vocês o seguinte, que quando a gente quer fazer algo, um ritual, quando a gente quer praticar alguma feitiçaria, algo especial que a gente vai precisar muito de utilizar sempre grandes proteções ou comemorações de festivais, de rodas sabáticas do ano, como muitos bruxos fazem, a gente utiliza-se o círculo mágico. Uma das coisas importantes que vocês precisam saber é que antes de qualquer trabalho magístico que exija muita energia, a gente tem sempre que utilizar a função do círculo mágico em qualquer ritual que a gente faz. Não é, Cristal, será que é porque eu estou fazendo um símbolo, eu tenho que abrir o círculo mágico? Não, gente, não é assim que funciona, tá? Não é toda hora a gente chegar e abrir o círculo mágico, não. Mas o círculo mágico, ele deve ser aberto todas as vezes que a gente for praticar um ritual. Eu vou fazer algo para me autoproteger, eu vou estar fazendo ali um círculo mágico porque eu vou me conectar com divindades, com forças espirituais, magísticas, né, com deidades, com panteões, porque existem vários tipos de magistas, existem vários tipos de bruxos que trabalham em categorias diferentes. Isso é importante a gente entender. A magia, gente, é algo plural. A magia ela é a base de tudo. A magia ela é o ato da gente trabalhar as forças das nossas energias, tá? A bruxaria é o ato de se praticar magia. E dentro da bruxaria existem bruxos de cada vertente diferente, tá? Cada um deles tem a sua prática, tem a sua forma de utilizar símbolos e ritualísticas diferentes. Para isso existem várias tradições dentro da bruxaria, mas não é disso que a gente vai falar. Uma coisa leva a cada outra, mas daí é para que vocês entrem no ato de entender que um bruxo, um mago, um feiticeiro, e muitas das vezes vocês podem ver dentro de outros traços de pessoas que atuam na magia, né, e que não propriamente não trabalham só com a bruxaria do paganismo, mas com a bruxaria, a feitiçaria dentro da própria Umbanda, raízes espirituais de matrizes africanas, utiliza-se muitas das vezes também dos seus círculos mágicos. Por quê? Qual é a função do círculo mágico? O círculo mágico, ele tem a função, antes de tudo, de nos proteger e de nos guardar daquilo que está do lado de fora. Ou seja, quando eu estou dentro de um círculo mágico, eu estou protegido, eu estou fortalecido. Mas o círculo mágico, ele pode mudar a sua função. Ele pode ser utilizado como uma forma de guardar, de evitar que aquilo que esteja dentro dele seja selado para que não saia. Como seria isso, Cristal? Existem muitos rituais utilizados em alta magia por magos que fazem, feiticeiros também, é claro, que trabalham no ato de poder, muitas das vezes, fazer um exorcismo em pessoas que se acreditam estar possuídas, utilizada de algum espírito obsessor. Então, essa pessoa, ela entra dentro desse círculo e do lado de fora, né, aqueles que estão à volta, aqueles bruxos e feiticeiros que estão ali trabalhando na ação de liberar aquele mal que está do lado de fora e ser acorrentado para dentro do círculo mágico. E aquela pessoa, ela passa por um processo no qual ela vai estar ali se absorvendo daquela energia ruim. Muitas das vezes o círculo mágico, ele tem a função também, se você tem um objeto, um artefato mágico,
que você ganhou, que você comprou e que você não sabe, como por exemplo, Cristal, eu comprei uma caixinha de madeira numa loja de antiguidades. Só que essa caixinha, ela parece que está acontecendo algo estranho na minha casa desde que eu trouxe essa caixinha. E a minha casa parece que mudou, eu sinto algo fantasmagórico, vejo visões, vultos e tal. O que acontece? Uma pessoa que é bem preparada, que entende bem de magia, que já tem um nível de conhecimento, tá? Isso não é qualquer pessoa que pode fazer não, tá, gente? Ela pode utilizar do círculo mágico para poder estar ali aprisionando aquele mal, fazendo o ritual ali para que não deixe que aquela ação possa vir para o lado de fora. Mas o que acontece? Aquilo vai ficar preso ali? Não é que vai ficar preso dentro daquele círculo mágico. Mas enquanto aquele magista está manobrando aquele ritual ali para tirar, para acabar com as forças daquele elo ruim, o círculo mágico ele já vai funcionar de uma outra forma, de uma forma de defesa e de ataque. Então assim, o círculo mágico, gente, para nós que praticamos a magia branca, a magia do bem de luz na bruxaria natural, ele atua de uma forma no qual a gente vai trabalhar usando para o bem. A gente vai trabalhar para quê? Para nos protegermos. Enquanto eu estiver fazendo ali, contemplando as rodas do ano, uma festividade, eu vou participar dos sabás, dos esbás. Cristal, eu vou comemorar as rodas do ano na minha casa. Eu posso estar abrindo um círculo mágico? Sim. Você vai abrir um círculo mágico para você se proteger. Porque quando você está abrindo um círculo mágico e você está dentro desse círculo mágico, você está tornando aquele ambiente, aquele espaço ali teu sagrado. Você está usando ele na função de se proteger contra qualquer energia negativa que possa tentar te afetar. Não é visível aos nossos olhos, mas no nosso campo espiritual, o círculo mágico, ele vai estar ali sendo um aro de energia. Imagina um bambolê, tá, gente? Um bambolê cheio de energia, um círculo que tem toda uma energia, entendeu? Que você pode estar ali visualizando daquele círculo cores coloridas, a cor que você quiser para potencializar a força daquela energia, tá? O círculo mágico, ele pode ser feito de várias formas, mas o principal de tudo, antes da gente falar das formas de fazer o círculo mágico, é vocês saberem que quando a gente faz um círculo mágico, abre ele para dar início a um trabalho, o nosso ritual, o nosso culto a um deus, uma deusa, seja o que for que a gente queira fazer, a gente tem que saber fechar esse círculo mágico. Terminou o trabalho? Agradece as divindades, agradece os 4 elementos, as forças que você estiver usando nesse círculo mágico e você fecha esse círculo mágico. Ou seja, você vai abrir esse círculo mágico no sentido que o relógio faz, 10 horas, no sentido horário, e vai fechar ele no sentido contrário, que é o anti-horário. Não se preocupe com isso, que eu vou estar colocando depois um texto no Telegram, deixando lá para vocês, com imagens, com explicações, resumido de toda essa compreensão desse vídeo aqui, para que vocês possam ter uma boa fixação. E pelo exercício que eu também vou passar. Então, eu já estou dando para vocês uma prévia do que o círculo mágico serve. Ele é um amplificador de energia. O círculo mágico ele tem a ação de nos proteger, de proteger a gente durante aquele ritual. E agora a gente vai aprender uma outra coisa que é muito importante. O círculo mágico, gente, ele também tem a função de o quê? De nos canalizar com a divindade que a gente pode estar chamando ali naquele momento. Por exemplo, eu quero me conectar com a deusa Atenas, uma deusa grega, tá? Então eu vou estar fazendo o que, gente? Eu vou estar abrindo um círculo mágico, tô com os elementos daquela deusa ali, eu vou estar cultuando ela, colocando flores, colocando o que eu quero colocar, pedindo a ela, colocando objetos, elementos que eu possa me conduzir com aquela divindade e eu possa estar ali com ela num elo de conexão, sentindo a energia, a vibração dela, chamando a presença dela para que ela possa estar comigo ali, para que ela possa me dar direção, para que ela possa abençoar aquele ritual que eu estou fazendo, aquela feitiçaria que eu estou fazendo, Isso acontece muitas das vezes. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Cristal, se eu estiver fazendo perfumes aromáticos na força da deusa
Afrodite, que é uma deusa voltada para o amor, igual a Vênus, né? São deusas voltadas para a sensualidade, para despertar o amor. Eu fiz uns olhozinhos numa poção mágica, mas eu gostaria da consagração delas nisso. Eu gostaria da força dessas deusas nesse perfume que eu estou fazendo. O que eu posso fazer o círculo mágico? Sim, você vai abrir o círculo mágico, só que antes vocês têm que preparar um espaço tranquilo da casa de vocês, aonde vocês saibam que vocês possam estar trabalhando ali, sem que ninguém perturbe vocês, tá? Vocês podem estar fazendo até dentro do quarto de vocês podem estar fazendo num canto da casa de vocês, abrindo aquele círculo mágico, né? Ali, e vocês vão estar dentro desse círculo mágico, tá, gente? Isso é importante. A partir do momento que a gente risca o círculo mágico, eu penso assim, o correto é eu já ir para o centro e daí eu abaixada riscar esse círculo mágico. Tá? Cristal, eu posso estar riscando esse círculo mágico com as mãos? Eu posso estar riscando esse círculo mágico com a energia de uma planta? Pode. O círculo mágico ele pode ser feito de várias formas, tá? Vocês podem fazer, vamos dizer, com conchas, com pedras, pedrinhas mesmo de asfalto. Vocês podem fazer com folhas, com galhos, enfim, gente, com os elementos que a natureza dá, a gente pode estar fazendo o nosso círculo mágico, tá? Sendo que na hora de fechar o círculo mágico, você vai estar recolhendo no sentido anti-horário do relógio. Sentido horário para abrir, terminou todas as suas operações mágicas, agradeceu aos 4 elementos, agradeceu aos deuses, a quem você chamou ali naquele momento de conexão para que abençoasse aquilo que você está fazendo, ou se você estiver honrando ali um deus, uma deusa, você agradece, obrigado por isso, obrigado, ó grande Deus, ó grande Senhora, eu agradeço por todo esse trabalho, por estares comigo nesse momento mágico, e me despeço. Fez isso? Que assim seja, assim se faça. E você fecha o círculo mágico. Por quê? Porque o círculo mágico, gente, ele é um portal. Quando a gente abre um círculo mágico, a gente está abrindo um portal para o mundo astral. Nisso pode entrar coisas boas e coisas ruins. O portal, o círculo mágico, ele é como uma vela. Quando a gente acende, a gente já tem que ter ali um propósito, porque senão outros seres astrais podem vir se apossar da energia daquela vela e pode acabar afetando a gente de uma determinada forma. Porque a gente não sabe o que pode vir. Pode vir algo bom ou algo ruim. Então é importante a gente ter esse cuidado com o círculo mágico. O círculo mágico, gente, ele não é apenas uma limitação marcada. Ele tem toda uma energia. Isso ele é feito pelo poder também dos nossos dedos. Eu gosto muito de traçar o círculo mágico com a energia dos meus dedos. Eu sou uma bruxa que eu não uso varinha. Eu não tenho conexão com a varinha, acho linda, mas eu sinto a minha energia voltada pelo poder das minhas mãos. Então, assim, o meu círculo mágico eu faço com as mãos, tá? Quando eu uso o círculo mágico, eu gosto muito de traçar ele com as mãos. Muitas das vezes, eu também gosto de ter um objeto, pedras e traçar ele, mas nunca eu gosto de fazer ele com a varinha. Eu não me sinto conectada, isso vai de cada um de nós. Como a própria Pri Ferraz falou até no vídeo dela, cada um de nós vai encontrar o seu jeito. Só um instantinho, gente, que o incenso está forte aqui, eu vou tirar um pouco. Cada um de nós vai encontrar um jeito. Voltei, gente, desculpa. Cada um de nós tem um jeito, uma forma de lidar. Nem todo bruxo tem que ser certinho daquele modelo. A Cristal tem um jeito dela de ser. Vocês têm um jeito de vocês de ser. E com o tempo vocês vão se adaptando à forma de vocês, tá? A magia natural, o bruxo e a bruxa natural, ela não precisa seguir uma linha para ser igual a todo mundo. Eu tenho meu jeito, eu sou eclética. Eu trabalho com aquilo que eu acho sensato, que eu acho que é bom para mim, fundamental para mim. Eu tenho Deus, eu tenho a Virgem Maria, eu tenho Nossa Senhora e eu trabalho desse jeito. Muitos condenam, cada um de nós tem a nossa forma, mas só a gente sabe aquilo que a gente traça pra gente, tá? Eu costumo dizer que eu sou uma bruxa cristã, embora que isso daí não é muito utilizado não, sou uma bruxa polêmica, mas isso é de cada um de nós, né? Quem sabe somos nós. Então eu me sinto bem, é importante para mim? Ótimo, amém, obrigado. Então assim,
Voltando aqui com vocês, cada um de vocês vai sentir uma forma legal. Uns vão gostar de abrir um círculo mágico com uma pedra, com galho, com folhas, com conchas. Então, assim, isso vai de cada um. Pode pegar um giz e traçar um círculo mágico, tá? O importante é, quando a gente traça um círculo mágico, a gente tem que estar dentro dele. Vocês não podem sair do círculo em espécie alguma, porque senão vocês podem ser alcançados por uma energia contrária. Tá? Porque enquanto vocês estão dentro desse círculo mágico, vocês estão regidos sobre uma grande proteção. Quando vocês não estão dentro do círculo mágico, vocês saem do círculo mágico, vocês estão a golpe de pegar uma energia muito forte e ruim, porque você abre um portal, você abre um caminho de proteção. Ao mesmo tempo que você está abrindo esse caminho de proteção, é como se a gente se desligasse do mundo físico, mas o mundo astral espiritual se torna-se presente, é como uma janela, entendeu, gente? É como uma porta, uma frecha de luz. Imaginem isso na mente de vocês. Quando a gente abre esse elo, esse círculo mágico, existe uma ação de poder muito grande. É aberta uma comunicação com aquilo que a gente quer se comunicar. Pode ser por um anjo de guarda, vamos dar um exemplo, eu sei que a gente não vai trabalhar, mas a gente vai dizer assim, pode ser com anjos, pode ser, sei lá, com entidades, né? Pode ser com demons, né? Enfim, seja o que for, coisas boas e coisas ruins, isso daí vai de cada um de vocês, né? Claro que a gente aqui passa a consciência de vocês trabalharem com boas energias, com coisas boas. O Taberna dos Bruxos tem sempre esse cuidado que eu costumo ter com vocês, que eu reclamo mesmo, eu procuro ensinar vocês com consciência. Então, se uma pessoa chegar para vocês e perguntar para que serve o círculo mágico? A função do círculo mágico é um campo de energia que nos contata com as forças superiores daquilo que a gente quer se contatar. Quando a gente abre um círculo mágico e a gente está dentro desse círculo mágico, a gente está ali protegido de determinadas energias, sendo que o círculo mágico ele pode ser utilizado de várias formas. Ele pode ser utilizado para te proteger e ele também pode ser utilizado para prender algo, né? Uma pessoa ela pode muito bem deixar algo preso, uma caixa, um símbolo, algo que esteja pesado dentro de um local, de um ambiente, ela risca um círculo mágico e deixa aquele objeto lá para que ninguém pegue no local bem distante. Sei lá, vamos dar um exemplo assim no meio do mato, eu sei que isso não tem sentido, mas cave um buraco, tranque aquilo e risque o símbolo mágico e deixa ali selado ali para que aquele mal não vá a ninguém. Pode acontecer? Pode ser utilizado o círculo mágico nesse sentido também. Embora a gente vê que poucas pessoas nos textos e blogs passam isso. Mas eu aqui no Taberna, eu procuro passar esse tipo de coisa para que vocês possam entender a fundo, tá? Outra coisa para vocês, o círculo mágico, geralmente, a gente sempre, é uma regra básica, todo processo magístico, todo bruxo, tem que saber honrar os 4 elementos da natureza. A terra, o fogo, o ar e a água. Sem eles, não tem nada. Tudo que a gente faz magisticamente, o bruxo ele tem que ter conhecimento dos 4 elementos. Ele tem que ter um pouquinho de conhecimento sobre os elementais da natureza. Existem os elementais da alquimia, mas a gente está falando dos elementais da natureza, o básico, que a gente aprende em magia natural, tá, gente? Em bruxaria natural. A terra, o fogo, o ar, a água, os silfos, as fadas, os duendes, as salamandras, né, as nereidas, sereias e por aí vai. A gente precisa saber ter conhecimento e respeito com eles, tá? Existem muitos bruxos que trabalham com energias de elementais. Isso é um outro caso à parte, que um dia a gente ainda vai ter aula sobre isso, vai ter um estudo aprimorado sobre esse tipo de conhecimento, porque muitas pessoas pensam que às vezes elementais é algo simples, mas não é, algo que requer muito respeito e muita honra, tá, gente? Então, assim, quando se abre um círculo mágico, geralmente as pessoas colocam sempre o objeto entre os 4 pontos desse círculo mágico, que represente o elemento terra, o elemento fogo, o elemento ar e o elemento água, tá? Eu não deixei aqui colocado precisamente para vocês, mas eu tenho uma aqui que diz assim, tem sim, eu deixei anotado algumas coisas aqui, alguns resumos que minha mãe até fez para mim ajudar aqui no material da aula, né, para estar explicando os tópicos para vocês.
O lado norte do círculo, vocês vão colocar uma vela verde, acender uma vela verde representando o elemento terra. O lado sul do círculo mágico representa o elemento ar e é com uma vela amarela que a gente honra. O elemento sul, ele representa a vela vermelha, que é do elemento fogo, e a vela azul é o elemento água, tá? Que fica ao oeste. Então, assim, cada ponto do círculo mágico, dentro do círculo mágico, existem extremidades entre os polos desse círculo e cada um deles representa esses elementos, porque esses elementos, eles estando constituídos ali na representação do círculo mágico, é de grande importância, né? Porque o círculo mágico é tudo que nos envolve, é o nosso planeta, é o simbolismo da Terra, e a gente não pode viver sem a presença dos 4 elementos. O nosso planeta, o nosso universo, ele é formado por todos esses elementos. Já parou para pensar o que seria de nós sem ter a terra, sem ter o fogo, o ar e a água? Não é verdade? O nosso corpo compõe todos esses 4 elementos. Então, assim, eles devem ser honrados porque eles são energias que vão estar ali nos protegendo em todo esse processo ritualístico. A gente vai ter energia desses elementos. E uma coisa também que é importante, que muitas pessoas perguntam: Cristal, qual é o tamanho do círculo que eu posso traçar? Bom, você vai traçar o tamanho do círculo de acordo com aquilo que você vai utilizar dentro desse círculo. Por quê? Muitas pessoas fazem, como eu falei para vocês, como os próprios sabás e esbás, né, que a gente comemora, bota aquela mesa bonita, né, para estar ali comemorando aqueles itens, aquelas velas acesas, aqueles pães, aquelas frutas, comemorando as mudanças da roda do ano. Então, muitas das vezes, a gente vai utilizar um círculo grande, bem grandão. Às vezes a gente vai utilizar um círculo pequeno, isso vai de acordo com o tamanho do que você vai colocar dentro daquele círculo mágico, dos objetos que você vai colocar dentro daquele círculo mágico. Outra pergunta que me fazem: Cristal, eu posso consagrar meu caldeirão, eu posso consagrar mais não sei o que dentro do círculo mágico? Pode, você pode fazer isso sim. Mas, gente, olha só, não é pra gente estar abrindo o círculo mágico todas as vezes. Você pode consagrar sem ter que precisar abrir o círculo mágico. O círculo mágico, ele é utilizado num caso de que você vai fazer algum ritual, algo que você vai elaborar no seu altar, algo que você vai se comunicar. Quando bruxos que se comunicam com deuses, com divindades, com panteões, eles utilizam-se muitas das vezes desse círculo mágico para criar um canal, um elo de elevação e de comunicação, que eles sintam a presença, a intuição, a comunicação com essas divindades ali, entendeu, gente? Então, assim, não saiam abrindo o círculo mágico sem necessidade, ok? Não se preocupem, porque isso está sendo falado aqui, mas a Cristal sabe que tem que colocar texto para que vocês possam ler e fixar dentro desse vídeo disso que eu estou falando, tá, gente? Outra coisa que eu estou vendo aqui, não é necessário a gente ter varinha mágica ou atame para abertura do círculo mágico. Vocês podem utilizar, como eu falei, né, o círculo mágico de acordo com aquilo que você sentir que você pode fazer. Mas você também pode ter um atame, né, que é um punhalzinho, e abrir o círculo mágico com ele. Depois, quando a gente tiver a aula sobre símbolos utilizados, instrumentos utilizados da bruxaria, da magia, vocês vão aprender a função de cada um deles, e principalmente do atame, tá? Já falei para vocês como traçar o círculo mágico, né? Já expliquei para vocês, não se preocupem, a gente vai ter aí tudo direitinho para passar para vocês. Uma outra coisa, purificação, isso eu não passei para vocês aqui, tá? É importante, antes de qualquer coisa que a gente faz magisticamente, é a gente preparar o nosso ambiente. Eu peguei um incenso, eu acendi um incenso muito gostoso, gente, que depois eu até mostrei para vocês, que eu quero atrair riqueza, prosperidade. Hoje eu quis muito atrair essa energia, embora esteja de noite do sol, mas eu senti muita vontade de fazer isso. Isso acontece? Acontece, pode acontecer. Ué, Cristal, mas está de noite, você está acendendo um incenso, acontece. Às vezes, intuitivamente, dá essa vontade na gente, né? Como eu quero atrair prosperidade não só no grupo, não só na minha vida, mas no grupo, eu pedi por vocês, antes de começar essa aula, para que essa aula trouxesse prosperidade no meu caminho, na minha família e na vida de vocês. Prosperidade de conhecimento, não só financeiro, tá? E então, voltando,
O incenso, ele tem a finalidade de purificação. Por isso que eu estou fazendo esse rodeio todo explicando isso para vocês. Então, se eu for fazer um círculo mágico, se eu vou fazer uma ritualística, primeiramente acendo incenso. Um incenso que possa primeiro agir na limpeza do ambiente e que possa trazer o quê? Tranquilidade para que a gente possa trabalhar as nossas energias, tá, gente? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, ao nosso trabalho, à nossa compreensão, é só vocês falarem comigo, tá bom? Eu agradeço a vocês, espero que vocês compreendam mais ainda as aulas que eu estou passando para vocês, que vocês entendam com muito carinho o que está sendo passado desse vídeo, tá? O que a gente está botando aqui para vocês é o seguinte: não faça um círculo mágico simplesmente por fazer. Fez o círculo mágico, mas saiba primeiro também com o círculo mágico o que fazer. Agradeça depois aos elementos, às velas que você acendeu, aos elementos da natureza. Se você chamar uma divindade para participar, convidou essa entidade para se manifestar, para trabalhar energeticamente contigo ali, peçam e depois se despeçam antes de fechar o círculo mágico, tá? Para depois que vocês agradeceu, se despediu de cada um deles, agradeceu, aí vocês encerram o círculo mágico fechando no sentido anti-horário, tá? E antes de fazer o círculo mágico, escolha um local onde vocês possam estar ali, um local tranquilo, um local calmo, um local que vocês não sejam perturbados, porque vocês vão estar se conectando, vocês vão estar ali trabalhando as energias de vocês, então vocês precisam estar bem. Um outro detalhe importante: o círculo mágico, ele serve também muitas das vezes para muitas pessoas que têm dificuldade de meditar. Pode-se estar utilizando o círculo mágico